Ô Zandeia, vem cá, deixa eu te falar um negócio. E aí, Rocambólers, eu sou o Jean. Eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole. Aqui a gente fala de série, a gente fala de filme, então se você gosta de falar sobre isso também, se inscreve nesse canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos e fica aqui com a gente. Malcolm e Mary é um filme norte-americano de drama, original Netflix, que estreou no dia 5 de fevereiro. Ambientado em apenas uma noite, o filme acompanha Malcolm e Mary após a pré-estreia do primeiro longa do cineasta, enquanto ele aguarda a resposta da crítica. O filme se passa inteirinho numa casa, todo em preto e branco e só com duas pessoas em cena. O casal então entra numa sequência de conversas profundamente reveladoras que pode mudar o rumo do relacionamento. O filme foi escrito e dirigido por Sam Levinson, que é o criador de Euphoria da HBO. Bacana essa equipe, né? Bacana. E é mais uma parceria entre o Sam e a Zendaya, protagonista tanto do filme quanto da série, e já vamos dizer aqui que ela tá maravilhosa. Mais uma vez, né, eu acho que a Zendaya tá vivendo o ápice da carreira dela até o momento, né? E ao lado dela tá o John David Washington, que também é um dos nomes mais promissores aí da atualidade. Ele fez recentemente Tenet e tava também em O Infiltrado na Clã. E detalhe, pra quem não sabe, ele é filho do Denzel Washington, bonitão, né? Bonitão. Então, nesse vídeo a gente vai comentar algumas coisas sem spoiler e algumas coisas com spoiler, mas quando chegar esse momento a gente te avisa, pode ver de boa. O ponto de partida da história é o casal chegando depois da estreia do filme, toda a euforia que envolve esse momento e principalmente do Malcolm. Só que aí logo em seguida a gente entende que sim, a discussão sobre cinema tá muito presente, mas a narrativa é construída principalmente a partir dos conflitos dessas pessoas, individualmente e como casal. É uma grande DR no final das contas. Aí a gente vai descascando as camadas de personalidade dos dois ao longo dos diálogos ou monólogos e vai entendendo como funciona a relação dos dois, quais são os códigos, quais são as regras, o que tá pré-estabelecido nessa relação, o que não tá. E a sensação é realmente essa, né, de ir descascando, porque no início a discussão parece ser sobre uma coisa, mas ela vai se transformando, mas só lá na frente a gente entende mesmo quem são essas pessoas, o que tá rolando ali, quais são as sombras e o que elas estavam querendo dizer desde o início. E é um filme muito baseado no texto e nas interpretações, por isso que tem uma fotografia que valoriza isso. Tem alguns momentos bem pontuais que a gente não vê o rosto dos atores, mas a grande maioria é sobre a expressividade deles, sobre o texto que eles estão dando. É assim que a gente entende essa história. E tem um momento de fotografia que me chamou bastante atenção, que foi quando rolou um jogo de espelhos e tal, mais lá no final, e espelho é usado no cinema desde sempre. Mas aqui a composição de imagens foi linda demais. Se você ainda não viu, quando chegar esse momento você vai saber do que eu tô falando. E além do conflito relacional, o roteiro traz muitas referências do cinema, desde os melhores anos de nossas vidas até Moonlight, e isso porque realmente tem uma discussão muito grande sobre cinema em si, mas principalmente sobre o cinema contemporâneo. Sobre autenticidade, sobre sensibilidade artística. Eu sinto que às vezes rolou um desabafo do diretor, sabe? Do Sam. É tipo, deixa eu botar aqui nesse filme que eu penso sobre isso, que eu acho que é importante e pronto. O Malcolm tá vivendo a noite mais importante da sua vida, estreou seu primeiro longa, tava lá a crítica na plateia, então ele tá ansioso pra saber a recepção do filme. O que a crítica vai falar, o que as pessoas vão pensar, e em dado momento da noite, essa crítica chega. E a cena depois disso é sensacional. Eu amei. O John David arrasa demais, e é uma cena longa, né, dele vomitando um monte de coisa que ele pensa sobre o cinema, sobre a contemporaneidade, sobre os críticos, enfim. É sobre a ansiedade de um cineasta de ouvir a opinião dos outros esperando uma aprovação ou não. O que será que eles vão pensar do meu filme? E eu fiquei aqui pensando, será que todo diretor, quando faz um filme, fica nessa expectativa? Eu achei ótimo ficar imaginando isso também. Tarantino lá, super ansioso com a crítica. O roteiro discute muito esse narcisismo do diretor de cinema, sabe? É o meu filme, é a minha visão de mundo. E sim, existe uma responsabilidade gigantesca, um potencial de criação ali, mas o diretor não faz o filme sozinho, nem em relação à técnica, nem à criação. Enfim, o filme passa por uma série de discussões sobre o fazer cinema, e eu adorei esse papo, na real. Eu, pelo menos. Como o filme se passa em uma noite só e tem muita coisa pra discutir, rola um vai e vem dos assuntos, sabe? Quando a gente acha que tem alguma coisa resolvida, voltam dos dois e começa a despejar mais um monte de coisa. E isso pode dar uma cansada em alguns momentos. Porque não podia ser uma conversa do início ao fim, assim, diretona, né? Isso pensando em estrutura de roteiro, né? Então a gente enxerga os momentos que eram pra ser pausa mesmo, como se fosse dividido em blocos, assim, de discussão dos dois. E por serem blocos e rolar esse vai e volta, o filme acaba sendo previsível, porque a gente sabe que depois de um falar, o outro vai atrás e vai falar mais um monte de coisa de novo. E rolam algumas tentativas de sexo no meio dessas discussões, como forma de entendimento mesmo. Só que nunca tem clima pra isso, eles nunca chegam nesse momento, porque eles não conseguem se entender. Rola uma falha de comunicação ali, né? Ou se rola. Acima de qualquer coisa, é um filme sobre relacionamento, sobre amor, sobre como conciliar os interesses individuais dentro de uma relação e não atropelar o outro, não deixar que o ego ou o narcisismo tomem conta. E eu preciso dizer que eu fui surpreendido por esse filme. Eu comecei assistindo achando que ia ser cansativo, que eu ia achar chato, mas
não foi. Essa batalha emocional que os dois personagens travam a todo momento deixa o filme muito interessante e muito doloroso, porque eles sempre ficam nessa disputa de quem tá mais magoado, mais machucado, quem consegue ferir mais o outro. Achei meio bizarro também, e fiquei pensando na escolha de fazer esse filme em preto e branco, tentando achar um significado pra isso. Como a gente só vê essas duas cores e essas duas pessoas, a fotografia enfatiza a grande diferença de personalidade de cada um deles. É só isso que tá ali, texto, atuação e essas duas personalidades muito fortes, sem ter a distração da cor que talvez pudesse levar a gente pra um outro lugar. Enfim, é isso que eu entendi. Eu curti bastante também, eu achei o filme super bonito, e você sabe que eu gosto dessa pegada mais minimalista. A Zendaya tá deslumbrante, provando mais uma vez o quanto ela é boa. Eu queria muito ver ela indicada ao Oscar, sabe? Mas eu acho que não vai ser dessa vez ainda. O John é incrível também, mas eu acho que ela se destaca mais aqui. Acho a estrutura um pouco previsível em relação a essas retomadas de assunto que a gente falou, mas é um filme que eu curti assistir e super indico, e eu saí do filme super pensativo, sabe? Eu adoro quando isso acontece. Agora a gente vai comentar algumas coisas com spoiler, então se você ainda não viu, esteja avisado. Só umas coisinhas que a gente queria comentar. Rola por parte da Marie uma dedicação quase absoluta em relação ao Malcolm, aos objetivos dele, a carreira dele, e isso já fica muito claro no início do filme, quando ela chega fazendo macarrão, cata todas as roupas e bota pra lavar. Mas isso não é só em relação às coisas práticas, né? Ela acaba sendo um suporte pra ele no campo subjetivo da coisa também. Mesmo que o Malcolm fale que ele não precisa dela. Talvez de fato ele não precise, porque se ela for embora, ele pode arrumar uma outra pessoa pra fazer o que ela tá fazendo. Mas ele precisa de uma mulher ao lado dele. É, só pela forma de ele citar às vezes e ficar meio que comparando o que cada uma tem de melhor. Ele é um cara que sempre teve uma mulher do lado, e tudo que a Mary tentou reivindicar o filme inteiro foi esse agradecimento dele. Um reconhecimento, né, de tudo que ela faz por ele. E aquele discurso da Mary no final? Nossa, pegou, hein? Foi tudo que de alguma maneira ela esperava ter ouvido do Malcolm. E não necessariamente no discurso de estreia, porque talvez não tivesse dado tempo, mas na vida mesmo. Ele podia ter falado isso em algum momento. E a prova do narcisismo do Malcolm é quando ele responde no final desse discurso gigantesco só um "eu te amo, Mary". Sim, meu anjo, isso já falou o filme inteiro, mas e aí? Se você pensar bem, essa frase é muito mais sobre ele do que sobre ela. Eu te amo, olha só, olha, veja a importância disso, eu te amo. Como se esse "eu te amo" resumisse tudo que ela disse ali e suprisse essa necessidade, essa ausência que ela sente. E não. O roteiro foge um pouco dessa lógica maniqueísta, porque são duas pessoas problemáticas sim, cada um à sua maneira, e ambos têm discursos consistentes, pelo menos em algum momento. Mas no geral, eu tenho muito mais empatia com a Mary. Ah, dois. É super possível a gente compreender os dois lados, mas é inevitável não pender mais pra um deles. Eu super entendo várias coisas que o Malcolm diz, concordo com algumas delas, mas no geral eu concordo muito mais com a Mary. E não que o filme seja sobre ficar do lado de um ou de outro, mas a gente quis ficar e é isso. Ah, e ele é muito grosseirão, muito Ele egoísta, às vezes bota o dedo lá na ferida e fica fazendo assim, ó, pra quê? Tá bom que a Mary também faz um pouco disso, mas eu acho que a motivação ali é outra. Então é isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like e ativa o sininho pra receber notificação e não perder nada. Mas se inscreve mesmo, viu, gente? E siga a gente no Instagram também, porque tá rolando muito conteúdo diferente por lá. Eu sei que você vai gostar. E por último, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. Acha que merece alguma indicação ao Oscar ou não é pra tanto? Até o próximo vídeo. Tchau!